Graça e paz a todos. Estamos em mais uma transmissão e agora da Escola Bíblica Dominical, nesse dia 14 de junho de 2020. Esse dia que o Senhor nos concede, primeiro dia da semana, e nós estamos aqui para estudar a palavra do Senhor. E nós vamos dar continuidade àquela série de estudos sobre mutualidade. E hoje nós estamos na lição que fala instruí-vos uns aos outros. Mutualidade é justamente isso aí, essa reciprocidade que deve haver entre as partes, né? Então, vários textos nós encontramos no Novo Testamento incentivando que haja este mesmo sentimento. Não apenas da parte de um, mas de ambos. Esse sentimento que deve permear toda a vida da igreja. Orando uns pelos outros, acolhendo uns aos outros. E agora estamos nesse estudo, instruí-vos uns aos outros, que nada mais é do que ensinar, né? Ensinar-vos uns aos outros. Esse é um dos motivos pela qual a igreja existe, de estarmos ensinando. O ensinamento da palavra do Senhor chegou até nós porque houve essa troca, passando-se de geração a geração, e chegou até nós, e essa dinâmica deve permanecer até a vinda de Cristo. Quando nós pregamos, nós ensinamos, nós instruímos. Quando nós estamos em uma conversa informal, nós estamos ensinando, estamos aprendendo. E Escola Bíblica Dominical tem tudo a ver com ensinamento, com instrução. E o livro base é a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada. Então nós vamos orar nesse momento para nós darmos início propriamente ao estudo e depois meditarmos na palavra do Senhor. Então, vamos orar nesse momento. Ó Deus, glórias ao teu nome, nós queremos agradecer pela noite de sono restaurador, queremos agradecer por esta manhã, por este dia, agradecer pela tua presença em nossas vidas, agradecer porque primeiramente toda instrução vem do Senhor. O Senhor tem nos instruído, o Senhor deixou a sua palavra para que sirva de ensinamento para as nossas vidas, para a nossa geração, como serviu nas gerações no passado e também para as gerações posteriores. Por isso, Pai, agradecemos porque essa é a sua preocupação em estarmos aprendendo diretamente do Senhor, porque a palavra vem do Senhor, a palavra é tua. Então, o Senhor nos estimula aqui também possamos primeiramente aprender, depois ensinar às demais pessoas. Ó Pai, agradecemos, Senhor, pela existência da tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, repetindo aqui, o tema da lição de hoje é instruí-vos uns aos outros. E tem aqui dois textos que eu quero compartilhar com os irmãos, que o autor ele coloca para que nós possamos ler e meditarmos. Então, o primeiro texto está em Atos 18, do versículo 24 ao 28. É um exemplo de alguém que se dispôs a instruir. E o outro versículo bíblico é, então, um estímulo para que possamos colocar em prática. Então, Atos, capítulo 18, do versículo 24 ao 28.
Diz assim: enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para a Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Tá aí vemos um grande exemplo, né? um convertido, um judeu convertido ao cristianismo por nome Apolo, que ele era instruído e falava com bastante coragem e com bastante segurança com relação às Escrituras, provando ali nas Escrituras de que aquele Jesus que havia morrido na cruz do Calvário era de fato o Cristo. Detalhe, né, que eu gosto sempre de estar lembrando, as Escrituras que a igreja do primeiro século tinha eram os escritos de todo o Antigo Testamento. A Torá, que compreende os 5 primeiros livros, que são os livros que Moisés escreveu, chamado também de Pentateuco, e o livro de Salmos, dos profetas. Então, ele se baseou em todos estes livros do Antigo Testamento para provar que Jesus de fato era o Cristo, né? Aquele Messias que as Escrituras estavam falando, apontam todo para Jesus, o Cristo. E interessante que nós vemos aqui é que ele tinha esse dom e desejo tão grande de ensinar a respeito de Jesus, provando nas Escrituras quem de fato Jesus. E ainda assim, Priscila e Áquila, um casal, quando viram ele, convidaram para ir à sua casa e explicaram com mais exatidão a respeito do caminho de Deus. Então eles perceberam que Apolo precisava ser lapidado em alguma coisa, né? E aí ensinou, né, Apolo, melhorou o conhecimento de Apolo. Então há sempre o espaço, né, para o ensinamento. Nós não sabemos tudo e precisamos ser lapidados em alguma área, né, do ensino, para que também possamos ensinar com melhor exatidão. O outro versículo bíblico está em Colossenses, capítulo 3, versículo 16, que é até o texto áureo, que diz assim, o próprio apóstolo Paulo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Outra versão nos fala da seguinte maneira: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se mutuamente com toda a sabedoria, ou uns aos outros com toda a sabedoria. Bom, indo aqui ao que o autor escreveu, ele diz o seguinte: segundo os gregos, há 3 classes de pessoas que erram: os que não sabem e não perguntam, os que sabem e não ensinam, e os que ensinam e não praticam. Então o autor resgata esta frase dos gregos, né? Vamos lá, aprender
é um privilégio. Pense em quanta liberdade, quanta autonomia, quanta independência você vai adquirindo ao longo da vida por causa de coisas que você aprendeu com alguém. Imagine se você tivesse que dirigir com um instrutor da autoescola sentado ao seu lado no carro até hoje. Fomos criados por Deus com a potencialidade de ensinar e ser ensinados. Nosso Senhor Jesus Cristo foi chamado e tratado como mestre. Seus seguidores foram chamados de discípulos ou aprendizes. Nosso imperativo de mutualidade de hoje tem a ver com o ensino de Lowell Bailey, que assim o define. Ensinar ao irmão é mostrar e explicar a ele princípios da Bíblia, de modo que ele os entenda e tenha possibilidade e vontade de aplicá-los na modificação dos seus comportamentos. Então, resgata aqui uma frase de Lowell Bailey. O pai, a mãe, o professor, o pastor, o irmão, o amigo, o cônjuge, o vizinho, o parente, o colega de trabalho, são alguns dos instrumentos que Deus usa para a prática do ensinem uns aos outros. É o que se chama de ensino informal, ou seja, ninguém precisa ter o título de professor nem estar em uma sala de aula que possa ensinar ou aprender algo. Então, o autor ele usa essas figuras, né, para mostrar que em tudo na vida e com todas as pessoas, nós tiramos algum ensinamento, aprendemos alguma coisa. Nós estamos em constante aprendizado. Alguém já falou que a nossa vida toda é de aprendizado. Então, nós nunca sabemos tudo. E precisamos, na verdade, estar abertos a aprender. Né? Não podemos ficar rígidos ou bloqueados com o que nós já sabemos, porque, na verdade, o que nós sabemos é uma porcentagem muito pequena diante de todo o conhecimento que se tem no mundo. É claro que nós não iremos conseguir a plenitude do conhecimento, né, com relação a todas as áreas, mas precisamos estar abertos ao aprendizado. E nós aprendemos uns com os outros. Aprender é uma tarefa para a vida toda. E aí o autor, ele usa, aqui no estudo, ele usa da figura de uma criança que logo que ela nasce, ela começa a aprender e continua a fazer durante toda a sua vida. Então, desde pequenininhos, desde bebê até a mais alta idade, é um aprendizado constante. Estamos aprendendo o tempo todo. Tarefas como, por exemplo, que nós não aprendemos sozinhos, tarefas como somar, multiplicar, ler, usar uma escova de dente, usar um computador, dirigir um automóvel, demonstrar atitudes sociais também, porque se hoje nós demonstramos alguma atitude como solidariedade, honestidade, falar a verdade, é porque aprendemos esses valores com alguém. Então, seja esses valores, seja dirigir um carro, seja usar um computador, nós aprendemos com alguém. Então, a nossa vida é um eterno aprendizado. Em se tratando, da nossa vida secular, nós
temos esses exemplos, é claro que tem muitos outros, mas aí agora o autor, ele deixa o lado secular e agora ele vai para o lado espiritual, o lado do conhecimento da palavra do Senhor. E então ele coloca aqui algumas passagens bíblicas que são muito interessantes, eu acho bastante pertinentes para o nosso estudo aqui. Afinal de contas, o livro base, né, o livro texto para as nossas vidas é a Bíblia Sagrada, né? Então, por que não lê-la? Então, nós vamos ler nesse momento. Pode parecer um pouco cansativo, mas eu peço até a você que pegue uma caneta, um papel, anote essas passagens bíblicas, porque são muito importantes, né, e bom para o nosso aprendizado. Já que a nossa intenção aqui, como também a do autor, é falar do aprendizado da palavra de Deus, que depende da nossa vida, né? Deus, para nos instruir, ele deixou a Bíblia. Então, é a Bíblia que é o nosso objeto de estudo. Então, você pode anotar aí. Primeiramente, Deuteronômio capítulo 4, versículo 10. São textos muito importantes. Deuteronômio 4, 10 nos diz o seguinte: lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras. Olha só, reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra e as ensinem aos seus filhos. É importante ou não é? Então, Moisés recebeu de Deus e transmitiu ao povo, reúna. Né? O povo se reuniu para ouvir as palavras de Deus. Qual o objetivo nisso tudo? O texto nos diz: a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem nesta terra. Olha aí. Nós aprendemos o temor do Senhor, que é o respeito ao Senhor, quando nós ouvimos a sua palavra. Mas tem um outro objetivo também: e as ensinem a seus filhos. Ou seja, tudo que aprendemos do Senhor precisamos repassar, precisamos ensinar aos nossos filhos. E aí nós entendemos o seguinte: a grande responsabilidade de ensinar os filhos a palavra de Deus, como também princípios morais, ética, não é exclusivamente da igreja, não é da escola, mas dos pais. Os pais. A igreja ensina, mas o peso maior está sobre os pais. Né? A igreja ensina sempre. O motivo de nós nos reunirmos é estarmos aprendendo, mas o texto é bem claro. Os pais devem ensinar os filhos. Uma vez eu já falei e repito: os maiores evangelistas dos filhos não é o pastor, não é o diácono, não é o professor da escola bíblica dominical, mas são os pais. Eles que têm a responsabilidade de inculcar na mente dos filhos a palavra de Deus. E assim como os pais vão aprender a temer o Senhor, como o texto nos diz aqui, os filhos também vão. Tem outra passagem, aqui mesmo em Deuteronômio 5, versículo 1, que diz:
Então Moisés convocou todo o povo e lhe disse: Ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje lhe estou anunciando, aprenda-os e tenha o cuidado de cumpri-los. Então, todo ensinamento da palavra de Deus tem um objetivo muito claro, bem definido. O propósito de Deus em deixar a sua palavra está definido aqui na própria palavra. Tem ainda Deuteronômio 31, versículo 13. 31, 13. Eu vou ler do 12 em diante, do 12 ao 13. Reúnam o povo, homens, mulheres e crianças, os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. Os seus filhos que não conhecem esta lei terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor, o seu Deus. Então, mais uma passagem, né? Vamos a Deuteronômio. Não, desculpe, Provérbios. Provérbios, capítulo 1. Provérbios 1, do 1 ao 6, diz assim: Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar, eles quem? Os provérbios. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação, para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Ainda em Provérbios 9, versículo 9. Provérbios 9, 9. Diz assim: Instrua o homem sábio, ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Em Mateus, já agora no Novo Testamento, em Mateus 11, 29, Jesus ele diz: aprendam de mim. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Jesus também diz para aprendermos com ele. Colossenses, capítulo 1, versículo 28. Diz o seguinte: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ensinando a cada um com toda sabedoria, com qual objetivo? Para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ainda o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça,
Para quê? Qual o objetivo? 17 responde. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então é a palavra de Deus, o aprendizado que nós tiramos, a qual ela nos ensina, que é a palavra de Deus, vem diretamente de Deus. O objetivo é nos prepararmos, preparar a mim e a você para toda a boa obra. Romanos, para fecharmos aqui esse espaço, o último versículo que eu quero ler, compartilhar com vocês, é Romanos capítulo 15, versículo 4, que diz assim: tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Só vamos manter a nossa esperança viva no Senhor a partir do momento que nós tivermos a vontade, a disposição de aprendermos com as Escrituras. É muito claro o objetivo. Eu vou repetir. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Algumas passagens bíblicas, né, que nos falam a respeito de ensinamento, aprendizagem, e que o grande objetivo da palavra de Deus é esse, né, para que aprendamos a temer ao Senhor, para que nos dê condições de ensinarmos aos nossos filhos, ensinarmos a outras pessoas, para nos preparar para toda boa obra. Então, quem não tem essa vontade de aprender com as Escrituras, está ficando para trás. E aqui, meus irmãos, nós temos, o autor ele fala de algumas barreiras, barreiras com relação ao aprendizado. Um é o orgulho intelectual, é a mente carnal, que se encontra nas pessoas que acham que não tem mais nada a aprender, já sabe tudo, ou que não tem mais idade para aprender. Não há limites e não há idades para que possamos estar aprendendo. Todo momento é propício para o aprendizado. O autor também levanta a questão do vinho, que é contrário ao aprendizado. Olha o que ele coloca. Usando Oséias 4:11, o versículo diz o seguinte: a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. E aí, tem um escritor americano muito famoso, Dr. Martin Lloyd Jones, que, além de pastor, ele era médico. Ele informa que o vinho, né, já que tem o álcool, farmacologicamente falando, não é um estimulante, mas é um depressivo. O vinho é depressivo. E ainda nos estimula a procurar em qualquer livro de farmacologia sobre o álcool, e nós veremos que ele está sempre classificado entre os depressivos. É interessante isso. Não é um estimulante. Além disso, deprime, primeiro e principalmente, os centros mais altos de todo o cérebro. Controlam tudo quanto há no homem
né? Autocontrole, sabedoria, entendimento, discriminação, julgamento, equilíbrio, o poder para avaliar todas as coisas. Então, o vinho, ele é uma barreira para o aprendizado. E o autor coloca mais o seguinte: o alcoolismo tem estragado a mente de muitas pessoas que poderiam ser excelentes instrutores ou professores, e lamentavelmente alguns atingem um estado irreversível. Então, a barreira, primeiramente a barreira do orgulho intelectual, pessoas que acham que não precisam aprender mais nada, que não tem mais nada que aprender, e a questão do vinho, que ao invés dele ser um estimulante, ele na verdade é um elemento depressivo, tá? E é um impedimento para o aprendizado. Bem, quem está qualificado para instruir? Quem está qualificado para ensinar? E o autor coloca aqui: muitos acham que não podem instruir outros porque não possuem o dom de ensino. Olhe bem o raciocínio do autor. Eu vou repetir. Muitos acham que não podem instruir outros porque não possuem o dom de ensino. Podemos responder a isso com outras comparações. Por exemplo, todos são chamados para evangelizar, mas nem todos têm o dom de evangelista. Ainda, todos são chamados a contribuir, mas nem todos contribuem. Então, na verdade, todo mundo pode ensinar de alguma maneira. Não precisa ser um mestre, precisa ser um professor, mas sempre tem alguma coisa a ensinar. Essa é a verdade. Então, qualquer um está qualificado a ensinar dentro das suas condições, né? Mas aquilo que aprendeu, passe para frente. Aquilo que for bom, né? Tudo que for nobre, tudo que for de boa fama, tudo que for agradável, né? Nisso pensai, disse o apóstolo Paulo. Então, tudo que for bom para ensinar, ensine, ao seu modo, mas ensine. O autor coloca aqui uma descrição do que é o ensino, o dom do ensino. O dom de ensino é a capacitação divina para entender, explicar claramente e aplicar a palavra de Deus na vida dos ouvintes, fazendo com que se tornem cada vez mais semelhantes a Cristo. Então, o objetivo do ensino é isso, né? Saber é entender primeiramente, explicar e aplicar a palavra de Deus na vida de outras pessoas, com o objetivo de tornar essas pessoas mais semelhantes a Cristo. Se elas vão entender, se elas vão aplicar isso, é outra questão. A nossa parte é ensinar, tá? Então, quais são as características da pessoa que ensina, que tem um dom de ensino? Pessoa disciplinada, uma pessoa perceptível, apto a ser ensinado, tem autoridade, prático, analista, capaz de falar. E quais são os cuidados que essas pessoas que ensinam precisam ter? Devem evitar o orgulho que poderia ressaltar de um entendimento ou conhecimento privilegiado. Nada de orgulho, nada de vaidade. Devem evitar prender-se a detalhes no ensino e falhar nas aplicações de ordem prática. Deve focar, né, no que realmente vai fazer diferença na vida do outro e primeiramente na sua vida. Devem lembrar sempre que espiritualidade não é medida pelo que sabemos, de maneira alguma. Podemos ter o maior conhecimento
da palavra de Deus, mas se não houver espiritualidade, já era. Então, espiritualidade não é medida pelo nosso conhecimento, pelo que nós sabemos. Não. Então, precisamos ter em mente isso aí. Os cuidados que a pessoa que tem o dom de ensinar precisam ter. Então, repetindo, evitar o orgulho, a vaidade, né? Não deve se prender a detalhes, mas focar nas aplicações da mensagem, naquilo que vai fazer a diferença na vida da pessoa, e devem se preocupar com a sua espiritualidade. Então, para concluir aqui esse estudo, o autor colocou aqui Isaías 30, versículo 21. Vamos ler Isaías 30, 21. Capítulo 30, versículo 21. Que diz assim: Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: Este é o caminho, siga-o. Interessante essa passagem. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: Este é o caminho. Então, a voz de Cristo, a voz do Santo Espírito, está falando sempre a nossa vida, mostrando a direção correta que devemos tomar. Então, o Espírito Santo nos ensina o tempo todo, nos aconselha, que não deixa de ser um ensinamento. Então, estejamos abertos ao aprendizado da palavra do Senhor. Dela depende toda a nossa vida. Muitas das vezes nós estamos tão abertos a aprender as coisas do mundo, né, as coisas seculares, e estamos tão presos em querer aprender as coisas de Deus através da sua palavra. Vamos nos desprender mais, vamos ter mais esse desejo de querer aprender a palavra de Deus. Nós não aprendemos sozinhos a palavra de Deus. E para isso precisamos estar envolvidos na igreja, que é o corpo de Cristo, o qual você faz parte, eu faço parte, para que possamos aprender uns com os outros, os mais velhos ensinando os mais novos, e todos tendo a palavra de Deus como livro maior, livro-texto, para que possamos aprender e aplicar na nossa vida. Nós vamos orar nesse momento, depois nós vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos orar? Oremos. Santo Deus, queremos agradecer, Pai, por esse momento aqui tão bom, tão rico, de aprendizado, ó Deus, da Tua palavra. Continua a nos instruir, Senhor. E que nós possamos ter o desejo de aprender e procurar abrir a Bíblia, orar ao Senhor, pedindo entendimento, participarmos da escola bíblica, participarmos dos demais cultos, para que possamos ser preparados para toda boa obra. Ó Deus, nós não queremos ser ignorantes com relação à Tua palavra. Queremos realmente aprender. Há um privilégio em aprender e aprender a Tua palavra.
E nós precisamos aproveitar esse tempo que o Senhor nos dá para investir nisso, em querer aprender. Incomoda cada um de nós, através do Teu Santo Espírito, para que possamos ter essa disposição e disponibilidade para aprendermos com o Senhor e com a Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos meditar agora, e eu quero fazer lendo Colossenses 3, versículo 16, que já é um dos textos que o autor usou. Colossenses 3, versículo 16, diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então, meus irmãos, eu quero aqui fazer referência a uma frase, acredito que alguns já ouviram, uma frase que diz o seguinte: cada um dá do que tem. Repetindo, cada um dá do que tem. E o estudo de hoje nos incentiva a estar ensinando uns aos outros. Mas, de acordo com essa passagem bíblica que nós acabamos de ler, só ensina quem tem a palavra de Cristo. Só ensina quem aprendeu com a palavra de Cristo. Nesse sentido, a frase que eu citei ainda há pouco, né, cada um dá do que tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque se a palavra de Cristo não for abundantemente em nossa mente e coração, não teremos nem o porquê e nem o que ensinar a outros. Por que ensinar? Porque eu tenho que ensinar a outros aquilo que eu aprendi, né? O que ensinar? Então, meus irmãos, a palavra de Cristo precisa fazer parte do nosso vocabulário, precisa fazer parte do nosso pensamento, precisa fazer parte das nossas ações. Volte-se ao texto que nós acabamos de ler, em Colossenses 3,16. Tem duas palavras no início que diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Nesse sentido, habite quer dizer o quê? Morar em você, morar em mim, morar em meu coração, no seu coração, morar em minha mente, na sua mente. Habite, está em casa, está em mim. A outra palavra é ricamente, que quer dizer abundantemente. A pessoa que é rica, financeiramente falando, ela tem dinheiro em abundância. Com relação à palavra de Deus, esse abundantemente é que sejamos ou estejamos extravagantemente ricos com relação à palavra de Deus. Então é daí que o versículo se completa e que diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Então, a palavra de Cristo deve fazer morada em nossa vida de maneira abundante, a tal ponto que venha controlar toda a nossa vida. Sendo assim, meus irmãos, teremos o porquê de ensinar. Teremos o porquê, o motivo de ensinar. Porque existe algo em nós que está habitando abundantemente, de uma maneira extravagante, que aí precisamos colocar para fora, precisamos ensinar, teremos o prazer de ensinar.
de transmitir a outras pessoas. Né? Esse é o porquê. E teremos também o que ensinar, que é o conteúdo de tudo que temos aprendido. Sabe, meus irmãos, há uma semelhança dessa passagem bíblica, né, falando de Colossenses 3,16, há uma semelhança com Efésios 5,18. O que é que diz em Efésios 5,18? Enchei-vos do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo, senão deixar que ele habite abundantemente, ricamente na nossa vida? Então, essa semelhança, essa ligação entre uma passagem e outra, nós podemos dizer que o Espírito Santo enche a vida que é controlada pela palavra de Deus, que aqui Paulo usa a palavra de Cristo. Então, cada um dá daquilo que tem. Se você é cheio da palavra, tem conhecimento da palavra, quer aprender mais da palavra, né? Se você tem conteúdo, tem o que ensinar, você tem motivo, tem por que ensinar e tem o que ensinar. Porque essa palavra que habita em nós ricamente, ela permeia todos os aspectos da nossa vida, seja o nosso pensamento, sejam as nossas ações, seja o nosso falar. Será que nós temos nos enchido da palavra de Deus? Temos dado o tempo suficiente para que essa palavra habite em nós ricamente? A palavra que habita ricamente, né, de uma maneira abundante, na vida de todo aquele, né, que tem esse prazer, ela modifica. Modifica conceitos, modifica atitudes, modifica o nosso vocabulário, a nossa maneira de falar. E é esse, de fato, o objetivo. Né? Que sejamos moldados segundo a palavra. É como o apóstolo Paulo, ele escreve em Romanos, capítulo 12, não vos conformeis, né? Não tomai a forma do mundo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a renovação da nossa mente vem através de quê? Do exercício pleno, né? Da ação da palavra de Cristo na nossa vida, em que ela habita abundantemente em nós. É assim que seremos transformados. Então, meus irmãos, que esta palavra do apóstolo Paulo em nos estimular, nos motivar, seja de fato uma realidade da nossa vida. Possamos estar abertos a isso, possamos permitir que a nossa vida seja rica e que a palavra de Deus habite na nossa vida, moldando, transformando todos os aspectos da nossa vida. Amém? Só assim poderemos ensinar outras pessoas. Esse é o objetivo de nós aprendermos a palavra de Deus. Aprender para ensinar. Deus nos abençoe. Vamos orar finalizando?
esta manhã, e às 18h30 temos outro encontro marcado no culto de louvor e adoração. Continuamos na série de mensagens no livro de Gênesis, e agora vamos para o capítulo 13. Então, eu peço que não somente este link, mas todos os links dos demais cultos, os irmãos passem para outras pessoas, para que possam também ter o conhecimento da palavra do Senhor, possam estar sendo alcançadas e tendo um suporte, né? Ouvindo a palavra de Deus. Então, vamos orar nesse momento. Ó Deus, como é bom, Pai, estarmos nesta manhã meditando na Tua palavra. Agradecemos porque o Senhor fez com que a Tua palavra atravessasse séculos e mais séculos, para que ela chegue até nós. E assim esta mesma palavra que não muda, tem ensinado gerações a aprender a temer o Senhor e a nos preparar para toda boa obra que o Senhor coloca nas nossas mãos. Que nós, geração do século 21, possamos também querer aprender para ensinar essa geração que chega. Principalmente ensinar os nossos filhos, para que eles também aprendam a ter o temor do Senhor e estejam sendo preparados para toda boa obra. Continua a nos instruir, Senhor, através da Tua palavra e pela ação do Teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. E assim chegamos ao final de mais um culto, mais uma escola bíblica dominical. E até a noite, se Deus assim permitir. Que Deus abençoe a mim, Deus abençoe você. Tenha um bom dia.